Olá, bom dia, já estamos em abril e a gente começa o Bom Dia News desta segunda-feira, 1º de abril de 2019, aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. A gente começa o telejornal de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu Jornal Dia. Estação ferroviária de Teresina é alvo de depredação após reforma. Em política, você vai conferir uma entrevista com o presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, da FENAFISCO, Charles Alcântara. Ele critica a política de isenção fiscal de estados e municípios e também cobra mudanças na cobrança do imposto de renda. E no caderno Empreender, você vai conferir. Assinantes do jornal O Dia têm vouchers de graça para o restaurante Maná. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal O Dia. Líder em credibilidade. O SAMU e o Hospital de Urgências de Teresina, o HUT, tem registrado um grande número de atendimentos a pacientes sem identificação. Isso dificulta o contato com os familiares e é por isso que eles chamam a atenção da importância de se andar com os documentos para evitar quaisquer eventualidades. Quem traz mais detalhes para a gente é Marcelo Cavalcante e Zanviana. A direção do HUT, em uma rede social, pede ajuda à população para encontrar a família de um paciente que está internado sem identificação. O paciente deu entrada através do SAMU no dia 25 de março, após sofrer um acidente de motocicleta. O que se sabe do paciente é que ele tem 3 palhaços tatuados pelo corpo. Um na perna direita, um no dorso e outro no braço esquerdo. É comum a entrada de pacientes inconscientes e sem documentos no Hospital de Urgência de Teresina, o HUT. Isso causa um transtorno muito grande, transtorno assim, de várias ordens. A maior delas, no nosso modo de entender, é o que diz respeito à segurança do paciente. A primeira meta internacional de segurança do paciente fala da identificação dele. Antes de se fazer qualquer procedimento, antes de fazer um exame, antes de fazer uma cirurgia, antes de fazer um medicamento, antes de fazer uma transfusão sanguínea, tem que confirmar o nome do paciente com a data do nascimento ou com a filiação, para que a gente tenha certeza que não está havendo nenhum engano em relação ao procedimento e o paciente. Somente no dia 3 de março deste ano, 5 pessoas foram atendidas no HUT sem identificação. Todas foram vítimas de acidentes de trânsito e estavam inconscientes no momento do resgate realizado pelo SAMU. Na nossa ficha, a gente tem campos de identificação do paciente, a gente precisa do documento e da data de nascimento do paciente. Então, não é possível saber com certeza esses dados se a gente não tiver um documento. Às vezes, a gente consegue confirmar com a pessoa, se ela estiver consciente, a gente confirma verbalmente. Mas em caso de acidente, com a pessoa traumatizada e inconsciente, isso fica impossível de fazer. No ano de 2018, o Hospital de Urgência de Teresina atendeu 114 pessoas sem identificação. Por estar sem documentos, esses pacientes são internados sem documentação e o serviço social é acionado para tentar encontrar as famílias. A situação fica mais complicada quando há caso de mortes, porque o hospital não tem como avisar as famílias porque não sabe quem é a pessoa, que no caso é enterrada como indigente. Quando o paciente falece, tendo como causa uma causa externa são os acidentes de trânsito, as agressões, envenenamento, a gente tem que encaminhar para o IML, porque é de responsabilidade do IML a emissão da declaração de óbito. Se o paciente falece de mal súbito, pode o hospital emitir essa declaração de óbito, mas sendo não identificado, pode também ser encaminhado ao IML. Na maioria das vezes, o próprio hospital assume a responsabilidade pela destinação do corpo. A gente prefere sempre o sepultamento. O SAMU em Teresina é pioneiro na implantação do Núcleo de Segurança do Paciente. O núcleo cumpre meta internacional.
Nós aqui atuamos no sentido de evitar ao máximo, ou pelo menos minimizar a chance de errar no atendimento a um paciente. Isso possa lhe trazer algum dano, sequela. Então esse núcleo ele serve para isso, para prevenir danos ao paciente durante o atendimento. O Piauí foi selecionado para participar de um projeto piloto da Agência Nacional das Águas, a ANA, e o IPEA para monitoramento de barragens. A gente confere agora como é que esse trabalho vai ser feito na reportagem de Jonas Santos e Lalesca Setúbal. Pelo Piauí ter cumprido metas de segurança da Agência Nacional de Águas, ele ficou classificado para o projeto de ferramentas de gestão e o Estado optou pela segurança em barragens. As que vão ser analisadas não são de grande porte, como a Mesa de Pedra, em Valença, Emparedado, em Campo Maior, a do Bezerro, em José de Freitas. São aquelas que não são atendidas pela política de segurança de barragens. No Piauí, são mais de 300. As barragens com parede com menos de 15 metros de altura ou 3 milhões de metros cúbicos de acumulação. Né? Então, dentro dessa perspectiva, observando imagens de satélite fornecidas pela Agência Nacional de Águas, nós identificamos mais de 318 barramentos de água com área em espelho d'água acima de 20 hectares. Dentre esses 318, nós identificamos quais são espelhos d'água natural e quais são açudes ou barragens. E vamos escolher 20 ou 30 para desenvolver uma nova metodologia de fiscalização dessas barragens. Foi disponibilizado um recurso de mais de R$900 mil para investimento e evitar eventos hidrológicos críticos. A gente aplica ele nos comitês de barragens, a gente utiliza para o custeio das ações da SEMAR, do Recursos Hídricos, com ida a campo, vistoria, fiscalização, compra de equipamentos, contratação de pessoal. Então a gente tem um plano de trabalho bastante bem definido, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é um conselho composto por diversos órgãos, universidade, usuários, cidadãos comuns. E dentro desse conselho é feito um plano de trabalho que é aprovado pela Agência Nacional de Águas e tudo isso é feito antes do repasse do recurso. Nosso compromisso é aplicar o recurso conforme foi aprovado no plano de trabalho. Esse recurso também vai ser aplicado na sala de situação, aqui da Gerência de Hidrometeorologia. Boletins sobre as barragens vão ser analisados e qualquer risco de rompimento pode ser avisado antes do perigo acontecer. O que seria esse evento crítico? A barragem está subindo o seu nível. Então, a gente expede um boletim dizendo que o nível da barragem está em certo patamar e que, tendo previsão de chuva, corre o risco de realmente essa barragem, de a barragem sangrar. Tá? Quando a barragem está seca, também a gente monitora no sentido de estar controlando as outorgas de água. Quando é pedida uma outorga d'água, se a nossa barragem já está com nível baixo, então essa água não é usada para determinadas atividades que não seja para o consumo humano. Até dezembro, a primeira etapa do piloto das ferramentas de gestão da Agência Nacional de Águas é finalizado aqui no estado. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, 20 a 30 barragens vão ser escolhidas a partir de imagens de satélite e vistorias. O Congresso Nacional está se debruçando sobre o projeto de reforma da Previdência. Algumas alterações já foram sugeridas. A gente vai conferir agora o que disse o senador Ciro Nogueira e a deputada Iracema Portela sobre o projeto. Essa semana nós tivemos uma vitória extremamente importante, onde o Partido Progressista liderou a participação lá nossa com relação à questão da retirada do texto dos trabalhadores rurais e também dos BPCs. Então, eu acredito que seja uma grande vitória. E eu estarei também em defesa das mulheres, para que as mulheres não saiam prejudicadas na reforma da Previdência. Nós temos um problema gravíssimo, essa questão da Previdência. O partido conquistou uma grande vitória, liderou um processo lá em que vem a proteger principalmente os trabalhadores rurais e o BPC para que essas pessoas que mais precisam do poder público possam ter esse suporte. Nós não aceitaríamos, e desde o início você tem acompanhado todas as entrevistas que eu lhe dei, em que a população
mais pobre fosse afetada pela reforma. Eu acho que é uma reforma fundamental, mas ela tem que atingir quem está no teto da pirâmide, né? É reforma, quem tem que ser penalizado é senador, é deputado, é juiz, é desembargador, é coronel, as pessoas que estão no topo da pirâmide. Elas que têm que dar sua conta de sacrifício para que a gente tenha uma previdência mais justa no nosso país. E agora o assunto é esportes. Os primeiros jogos das semifinais do Campeonato Piauiense já iniciam nesta quarta-feira. A gente vai conferir como ficaram os confrontos, a data e os horários dos jogos com a repórter Pamela Maranhão. Foram definidas as datas e horários das semifinais do Campeonato Piauiense 2019. No litoral, o Parnaíba recebe a equipe do River às 8 da noite no estádio Pedro Alelaf, lá no litoral. A outra semifinal acontece entre Altos e 4 de julho, às 3h45 da tarde, no estádio Felipe Raulino, na cidade de Altos. Vale destacar 2 pontos. Primeiro, que a decisão dos finalistas acontece em 180 minutos, já que são jogos de ida e volta. E a vantagem no regulamento ficou para a equipe do River e do 4 de julho, que podem jogar por 2 resultados iguais. O confronto entre River e Parnaíba terá jogos acontecendo na quarta e no domingo. O jogo de volta acontece no estádio Albertão, às 4 da tarde, em Teresina. A outra semifinal terá o confronto entre 4 de julho e Altos. O primeiro jogo também acontece na quarta-feira, dia 3, porém no estádio Filipão, às 3h45 da tarde, na cidade de Altos. O jogo de volta será na Arena Itacoatiara, às 9 da manhã, na cidade de Piripiri. Neste caso, a vantagem de jogar por empates é do 4 de julho. As partidas definem os 2 finalistas do Campeonato Piauiense 2019. O Altos é o atual bicampeão estadual. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos receber o secretário estadual de Segurança Pública, deputado federal Fábio Abreu. Ele vai falar com a gente sobre as prioridades à frente do mandato na secretaria. Fica ligadinho que o Bom Dia News volta já.